professor Rubem Barbosa Filho. Bom dia a todos. Quero saudar meus colegas e agradecer o convite. Sei essa altura do campeonato, mas eu queria começar de um outro ângulo. Eu concordo com muita coisa que os dois me antecederam, certo? Mas eu queria pegar um outro ângulo e ver, de fato, se essa, digamos, agressividade, por exemplo, patente no segundo turno, mas que também já se insinuava no primeiro, se corresponde, de fato, a uma diferença grande entre os candidatos. E o que significou, de certo modo, essa campanha ou essa sucessão numa imaginação mais larga do processo de democratização do Brasil? E eu começo pela lembrança, não de algo nosso, mas da campanha presidencial norte-americana com Obama. Em determinado momento das primárias, o Obama foi surpreendido por um discurso absolutamente virulento, de um pastor, Jeremiah Wright, que era não só o pastor dele, como era amigo dele, e era membro da campanha, e que esse pastor condenava, criticava violentamente os Estados Unidos, chama de América, pela forma como tratou os negros, os seus descendentes, os índios, os seus descendentes, e os japoneses, seus descendentes, se referindo aos campos de concentração da Segunda Guerra, e depois a vida dura dos descendentes japoneses nos Estados Unidos. E ele dizia, e além disso, o pastor dizia, além disso, todos nós somos obrigados a cantar God Bless America. E ele dizia, Deus não abençoa a América. God damn América. Quer dizer, damn tem um significado em inglês que não é só condena toda merda, não sei o que, não quer. Ou seja, e insinuava a vitória do Obama como uma espécie de vingança desses oprimidos contra os establishment, contra os brancos, contra os governos tradicionais, etc. O Obama percebeu o caráter explosivo dessa crise. Por quê? Ele não podia simplesmente desautorizar, ignorar o pastor, coisa que os nossos candidatos fariam com a maior cara de pau, e também não podia deixar sem resposta aquela ameaça a um eleitorado não etnicamente marcado, ou marcado de outra maneira. Os brancos, os imigrantes de outras etnias ou outras regiões do mundo que estão nos Estados Unidos. Para responder a isso, ele produziu um dos seus mais célebres discursos, uma resposta brilhante. O discurso chama A More Perfect Union, pode ser encontrado na internet, na íntegra. E o que o Obama faz? Ele volta à independência norte-americana, volta à Constituição norte-americana, ressalta que a Constituição norte-americana é a garantia dos direitos de liberdade, de igualdade e uma fonte de solidariedade para o povo norte-americano. Ressalta o caráter dos homens, dos pais fundadores que elaboraram a Constituição, mas observa, eles deixaram às gerações posteriores a resolução de um problema, o problema da escravidão. Nós fizemos isso como? Fizemos isso com uma guerra civil sangrenta, possivelmente a guerra civil mais sangrenta da história do Ocidente, em termos de mortos. Depois da guerra civil, que nós liquidamos a escravidão, nós tínhamos que resolver um outro problema, o problema da segregação. E aí ele lembra as lutas cotidianas, as lutas nas cortes, a luta pelos direitos civis, na década de 60, e realça o seguinte: apesar disso, os negros continuaram explorados, oprimidos, por uma sociedade branca, por uma sociedade marcada pela segregação. E ele diz, então, por isso é preciso entender o discurso do pastor. O que se diz dentro da casa dos negros, o que se diz dentro dos templos dos negros, foi pela primeira vez, ou de uma forma mais violenta, exposta a público. Mas é preciso entender isso, porque, de fato, a exploração aconteceu e acontece. Agora, o que o meu pastor tem que entender? Que, da mesma maneira que os pais fundadores deixaram um problema para ser resolvido, da escravidão, depois o problema da segregação, o nosso momento, a nossa geração, tem que dar um passo adiante nessa questão da raça.
que é dizer exatamente o quê? Construir, de fato, as palavras que estão no prólogo da Constituição americana, que é a more perfect union, uma união mais perfeita. Isso significa cancelar o problema da raça, da etnia, na vida concreta dos norte-americanos. Bom, eu não quero idealizar o Obama nem o processo norte-americano, mas eu quero ressaltar aqui o seguinte: a resposta dada pelo Obama supõe a existência de uma narrativa histórica dos Estados Unidos. E é dentro dessa narrativa que ele encontra um lugar a partir do qual ele pode fazer com que parte da sociedade entenda a revolta do pastor, dos negros, e também que ele possa propor um passo adiante em quê? Na expansão de direitos, no aprofundamento da democracia norte-americana. Ou seja, um passo adiante que significa uma reconstrução ainda mais ampliada dessa narrativa de liberdade e de igualdade, que era o ponto dele. E nessas circunstâncias, ele recupera algo que a Hannah Arendt já havia observado sobre os Estados Unidos, que é digamos assim, o único país ocidental que consegue fazer da sua tradição um elemento de avanço. De formas, ela faz uma comparação com os romanos, que não interessa aqui. Mas, de qualquer maneira, essa narrativa oferece, né, para os norte-americanos essa capacidade, essa profundidade histórica para avaliar o que foi feito em relação aos direitos que dão identidade à vida americana e o que falta fazer, o passo adiante a ser. Muito bem. Tá? Quer dizer, você confere densidade a uma geração, dá densidade a uma eleição presidencial, porque você se confere a uma narrativa, à vida de um povo. Eu chamaria essa perspectiva de um tempo republicano. Por quê? Porque ela não é feita, ela é feita do ponto de vista de um movimento, de uma sociedade, de um povo que disputa republicanamente como construir a sua narrativa. E a disputa está dura, muito dura. Bom, eu pergunto a vocês, algum dos nossos candidatos encontrou um lugar como esse para falar? Não. Porque eles desconhecem a história do Brasil? Não. Serra desconhece a história do Brasil? Não. Dilma? Não. Marina? Não. Mas por quê? Então, que eles não são capazes de enfrentar uma série de problemas, como alguns que foram listados aqui, dentro dessa história de crescimento da liberdade e da igualdade, com uma narrativa nossa, né, de desenvolvimento da democracia, da cidadania, dos direitos. Eu diria por quê? A minha hipótese é que nós não temos um tempo republicano no Brasil. A nossa história é feita por um tempo que eu chamaria de monárquico ou principesco. O que significa isso? No século XVII, XVI e XVII, a monarquia significava o seguinte: cada tempo, cada reinado era a realização de um enredo que nascia das essências reais. Portanto, todos os atores da sociedade, os personagens, as figuras, eram figuras de um enredo que nascia da natureza redentora, doadora de sentido do rei. E por isso, cada reinado era um tempo fechado, que não se comunicava nem com antes, nem com depois. Era um tempo que ia sendo ciclos fechados que se sucediam. Claro, no fundo, há uma narrativa, há uma sucessão, mas a ideia, a concepção, a imaginação do tempo é exatamente do tempo fechado, que expressa a vontade e o enredo de um autor que existe antes da sociedade e que dá sentido à movimentação dos homens. Eu diria que esse tempo, essa imaginação do tempo, ela é predominante predominante na nossa vida política, especialmente dos vencedores em vários momentos da nossa vida. Foi a imaginação que presidiu a independência, quando, na imaginação da elite brasileira, se diz: olha, 3 séculos de passado tem que ser julgado na lata de lixo. Foi a imaginação que presidiu o segundo reinado, embora aí houvesse a possibilidade, depois de reconstruir uma narrativa, mas não vou mexer com isso. Foi a ideia da Primeira República e, exemplarmente, também a ideia da Era Vargas, depois de 64, e agora que nós estamos vivendo. Não há narrativa, portanto, também não há povo, república nessa história ainda. Existe narrativa? Existe, mas nós temos que reconstruí-la de uma forma absolutamente distinta daquela do discurso dos vencedores. Por exemplo,
toda tentativa que o Werneck faz de ver o andamento passivo da nossa história não é feito pura e simplesmente da perspectiva dos vencedores, mas de uma narrativa que contempla, como Obama fez, as gerações de oprimidos que vieram antes de nós e cujos sonhos não se realizam quase nunca. Não é? Há uma narrativa, mas o discurso da política, a prática da política, impede que haja uma narrativa republicana de crescimento dos nossos direitos, de fortalecimento da nossa cidadania, da democracia brasileira. O último ciclo que nós estamos vivendo é esse, inaugurado. E aí o André lembra, você não um artigo que eu escrevi no período do governo Fernando Henrique, é pegar seus paulistas do poder. E referindo exatamente o quê? Um ciclo que começa com uma forma de diagnóstico sobre o passado, que alimenta o diagnóstico tanto das forças que vão organizar o PT quanto o PSDB, e que significam fundamentalmente uma ruptura com o passado. Vejam como é que esse ciclo monárquico, esse tempo fechado, se reproduz. Quando nós fizemos a Constituinte de 88, os personagens do PT, os personagens que depois estavam seriam do PSDB, do PMDB, todos participaram da elaboração da Constituição. E essa Constituição era, de certa maneira, o resumo, a memória de tudo que nós passamos desde a independência, e por isso ela é uma Constituição que prevê uma enorme quantidade de direitos. Por quê? Porque ela nasce da reflexão de tudo que nos faltou durante mais de um século de história. Estes mesmos atores que elaboraram a Constituição, que poderia ser uma Constituição com um papel autorizativo, regulador, semelhante à norte-americana, estes filhos da Constituição, ou pais da Constituição, vão ser os primeiros a negar a Constituição. O PT não assina a Constituição. Por quê? Porque o programa partidário dele era mais importante do que a Constituição. Porque o enredo que ele queria implantar no país era mais importante do que a Constituição. O PSDB chega ao governo, vai também botar para funcionar um enredo que implica em quê? Em reformar a Constituição. A Constituição ou seja, Fernando Henrique podia ter feito um governo dizendo: estou fazendo um governo em continuidade com a Constituição, atualizando, fazendo uma interpretação, uma hermenêutica da Constituição. Mais imperativos sistêmicos dizem: olha, com essa Constituição não dá, então eu tenho que mudar a Constituição. E mais do que isso, tenho que imaginar o que Helena Vargas, nós temos que acabar com a era Vargas, ou seja, o Fernando Henrique, que tem um perfil baixo, por comparação com o nome que eu vou dizer, ele namorou o período. Porque ele diz: olha, temos que romper com o passado, começar de novo. O discurso dele no Senado é: temos que acertar contas com o passado e começar de novo. E aí ele recupera essa morfologia do tempo fechado, em que os atores que são semelhantes, que têm o mesmo diagnóstico, vão competir até a morte para fazer da realidade a mera tradução de um enredo que existe antes da sociedade, antes dos direitos, que vem a Constituição e os direitos como obstáculos ou como meios de realização desse enredo que existe antes do povo, antes da sociedade, e que incorpora, que quer pela computação colocar todo mundo dentro da mesma lógica, do mesmo discurso. Bom, Fernando Henrique podia fazer continuidade em relação à Constituição? Dia, mas não, Helena Vargas. Lula podia dizer: bom, estabilizou a economia, então agora vamos ampliar a incorporação de uma economia com a economia já estabilizada, compondo uma visão social-democrática própria do Brasil. Não. Da mesma maneira que há um Belém da Vargas, há um Belém da Fernando Henrique Cardoso. Nosso inimigo mortal. Não é. Mas, aí, e não por acaso eu cito Werneck de novo, o que o Lula faz, especialmente no segundo mandato? Recupera essa morfologia do tempo fechado, do enredo que nasce de alguém que existe antes da sociedade, volta a era Vargas, que é exemplar desse sentido. Tempo fechado, realização de enredo. Não há direitos que preveem, que regulam esse enredo. Não há Constituição que regule
esse enredo. O Lula desrespeitou a Constituição durante a campanha inteira. Ou a liturgia do cargo, se quiser. Mais do que isso, toda essa ida ao Supremo Tribunal Federal, ao sistema judiciário, não é porque nós temos agora uma Suprema Corte como os Estados Unidos que interpreta a Constituição, mas é porque estes atores políticos deste ciclo que querem a mesma coisa, ou coisas muito semelhantes, e nesse ponto eu concordo um pouco com o que você falou, do ponto de vista da imaginação, eles são obrigados a exasperar seus conflitos e as suas identidades a um ponto que o judiciário tem que entender a todo momento. Pois bem, Fernando Henrique, Lula especialmente, é esse enredo. Isso não tem nada a ver com questão democrática, a forma de incorporação social. Digamos, é possível construir uma narrativa com a Constituição, Fernando Henrique e Lula? É, mas eles não querem. Não sou eu que não quero. Não se faz isso. E aí, candidatos, Marina Serra e Dilma. O que Dilma e Serra representam? Mais do mesmo. Como detalhe, o Serra vai ser o quê? Tanto Fernando Henrique quanto Lula. No começo da campanha dele, continuidade do Lula, no sentido seguinte: olha, não tem programa. Não tem programa. É isso aí. Vocês entenderam? Da mesma maneira, Dilma, a narrativa dela começa com Lula, e é o Lula. E a própria narrativa pessoal dos candidatos é sacrificada em função de uma campanha que foi comandada por marqueteiros e que a política teve completamente ausente. Se você trocar os filmes hollywoodianos, para usar uma expressão do presidente Lula em relação à campanha eleitoral, é mesmo. E, aliás, é muito interessante. Eu não sei por quê que nós temos que ter posto de saúde mais do que nós temos. Porque o povo que aparece nessa propaganda é tão gordinho, tão risonho, tão satisfeito na campanha dos dois, que eu não preciso mais nada disso, não. Nós não fizemos uma americanização da nossa política. Nós estamos transformando isso numa Disneylândia. Por quê? Na era Vargas, que era uma era típica dessa emanação de uma vontade, pelo menos se enfrentava e se mostrava a miséria que nós tínhamos, os problemas que nós tínhamos. Isso desapareceu. Quando um está batendo no outro, na Dilma e o Serra não estão batendo no outro, só tem Brasil com estradas na baixa, porto funcionando, que a gente não sabe, aeroporto funcionando, que todo mundo sabe que funciona muito bem. Onde é que estão os problemas? Onde é que estão as questões a serem decididas? Não apareceram. Portanto, também, nenhum deles recupera exatamente o que? Reitera este elemento de um ciclo fechado que agora está terminando, que está se encerrando. Dilma e Serra são o canto de cisne. Está vendo direito, cisne é uma figura mais bonita do que os dois, assim, né? Não são particularmente interessantes nesse aspecto. Mas, assim, é uma coisa que... esse é um ciclo que está para terminar. Por quê? Você pode... Alguns sinais. Primeiro, a votação da Marina. Essa polarização, o que ela tem de artificial, ela já está cansando. A Marina é um sinal disso. Agora, a Marina é herdeira disso? E pode ser uma herdeira? Pode. Mas ela pode ser uma herdeira interessante? Pode. Desde que, do meu ponto de vista, ela seja capaz de reconstituir uma narrativa de liberdade. Aí é o problema. Do ponto de vista ambientalista, o movimento verde, seja na sua versão direita, seja na versão da sua esquerda, é pós-moderno. Não quer saber de narrativa nenhuma. E confere à natureza direitos não antropomórficos, direitos da própria natureza. O que traz dilemas para países como o Brasil, que não foram tratados na campanha, nem da Marinha. Nem da Marinha. Mas, de qualquer maneira, Marina está aí. Suponhamos que outro elemento que assinala no esgotamento disso, a lei de ficha limpa, que é um movimento que diz assim: mas nem tudo. Nós não queremos ser só pura e simplesmente enredo, tem algumas coisas que nós temos que respeitar. Tá bom, é um movimento fraco. Se a Marina ganha, desculpa, se a Dilma ganha, existem outros vencedores. A Marina é uma, a Aécio é outra. Isso significa o quê? Tirar a oposição, ou relativizar a posição de São Paulo
na oposição. Isso traz consequências. Isso traz consequências políticas para o próximo governo e para a organização de uma oposição. Aécio e Marina estão credenciados como lideranças que vão enfrentar o quê? Um governo que também vai enfrentar enormes dificuldades. Não apenas as dificuldades econômicas, etc., mas um governo cuja coalizão não é fácil de ser mantido. Até porque nada foi explicado, ele vai ser conduzido de forma ad hoc. Mas a pergunta que fica para Dilma é: se Fernando Henrique delenda, FHC, se o Lula diz delenda, Fernando Henrique, a Dilma obrigatoriamente vai ter que dizer delenda Lula. Ou ela não governa. Nessa lógica. Ou então, nós vamos ter cometido uma perversidade. Escolhido a Dilma para o Lula governar. O que também é uma traição à dinâmica democrática do país. Bom, fico por aqui. Obrigado, Rubem. Eu passo a palavra agora ao professor André Silva. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a direção do Vox, na pessoa do professor Cícero Araújo, o convite para voltar ao Vox depois de 10 anos, rever colegas, cumprimentar o professor Zé Veiga, o professor Rubem Barbosa, o professor Jorge Almeida, velhos amigos, alguns dos quais eu não vi há muito tempo. Bem, eu queria falar em três dimensões. A primeira, mais superficial, diz respeito a um rápido comentário sobre o processo eleitoral atual. O segundo é uma tentativa de interpretação mais profundo de uma certa dinâmica de classes que pode estar em curso. E a terceira é atender ao pedido do professor Cícero Araújo e fazer alguma projeção. No que diz respeito ao processo eleitoral